Fala galera do primeiro ano, vamos aí a correção da nossa atividade, página 160, né? Página 160, a questão A5, A7 e A8. Então aí nós temos na tela a questão número 5. Um terreno que foi comprado por R$50 mil no dia 1º de janeiro de 2011 valia 59 mil no dia 1º de janeiro de 2014. Admitindo que o terreno valorize com o tempo, conforme uma função polinomial do primeiro grau, determina a lei de associação que expressa o valor y do terreno em real em função do tempo x em ano. Então vamos lá, vamos traçar aqui um pequeno gráfico para a gente entender melhor. Então foi comprado aqui, valendo R$50 mil. Então passou a valer R$59 mil. Não é isso aí que está sendo dito? Então, aqui no início é zero, certo? Algum tempo depois, quantos anos depois? Ele comprou em 2011, 2014 já estava mais valorizado. Então, passaram-se 3 anos, né, o valor foi para R$59 mil. Então, vai ficar aqui, passando dos 50 mil, certo? Para os 59 mil, 3 anos. Então, aqui nós temos dois pontos, né? Esse primeiro ponto aqui, o de baixo, estão lembrados, né? O x vale zero. E o y vale 50 mil. Então, você já vai anotar isso aí. O ponto lá de cima, o y vale 59 mil e o x vale 3 ali embaixo. 3 e 59 mil. Por quê? Porque esses dois pontos serão usados, né, naquele método que nós vimos nas aulas anteriores, que foi feito as correções. Então, anote esses dois pontos aí. O ponto 0, 50 mil. O ponto 3, 59 mil. Vamos lá, então. Vou apagar, né, para gerar espaço aqui. Porque nós vamos fazer aquele sistema, certo? Para encontrar o valor de A e o valor de B. Nós temos AX mais B, né? A função primeiro grau. Então, vamos lá. Usando o primeiro ponto, né? Eu tenho o X valendo 0 e o Y valendo 50 mil. Então, o Y já vale 50 mil. Cadê? Não está escrevendo? Não, 50 mil. 50 mil. Cadê 50 mil? Não está aparecendo aí. Vale 50 mil. Igual, o x não vale zero lá no ponto, né? Então não precisa colocar A vezes zero, vai dar zero. Então sobrou o B. Então já sei que o B vale 50 mil. Trazendo para outro ponto, que é o x valendo 3 e o y valendo 59 mil, vai ficar o quê? 59 mil igual, né, A vezes 3 mais o B. Quem é o B? 50 mil. Beleza? Então, 50 mil está somando, ele vai passar diminuindo. Então, vai ficar 59 mil menos os 50 mil. Que é igual a 3 vezes A, 3A. Então, pausa e escreve aí. Então, nós vamos diminuir os 59 mil por 50 mil, dá 9 mil. Então, nós teremos 3A igual a 9 mil. Logo, o A está multiplicando ali, sendo multiplicado pelo 3, o 3 vai passar dividindo. Então, 9 mil vai ser dividido por 3. Então, o valor do A, 9 mil por 3, dá 3 mil. Então, o A vai ser 3 mil. Então, por isso nós temos ali, na resposta, nós temos assim, y igual a 3.000x mais o quê? O fixo, que é 50 mil, né? O valor inicial. Beleza? Então, aqui seria a equação, né? A resposta correta. Como você vê ali, 3.000x mais 50 mil. Agora vamos supor aí que o valor do terreno esteja valendo aí 83 mil, né? Esse 83 mil, certo? No período aí de, aliás, esteja valendo em 1º de janeiro de 2022, certo? 1º de janeiro de 2022. Só que 2022 para 2011 são quantos anos? 11 anos, né? Então, eu vou substituir o x nessa fórmula ali, né? Y igual a 3.000x mais 50 mil. Então, no lugar do x, eu vou colocar quanto? Eu vou colocar 11. Então, y vai ser igual a 3.000, que multiplica 11, certo? Mais os 50 mil, que é o valor inicial, né, da mercadoria. 3 mil mais 11, às vezes 11 vai dar o quê? 33 mil. Então, 33 mil mais os 50 mil. Que vai dar quanto?
R$ 83.000, beleza? Porque foram 11 anos, então X representa a quantidade de anos. Beleza? Espero que vocês tenham acertado. Então vamos para a próxima questão. A questão número 7 aí é uma questão do Enem, certo? Lembrando que vocês estarão fazendo o Enem, né? A partir do segundo ano já pode fazer sem... Só que tem que pagar a taxa, né? Por sua conta, certo? O terceiro ano é a taxa gratuita se você fez os 3 anos do ensino médio, né, na escola pública, certo? Então, você já vai treinando aí para o Enem, né? O objetivo nosso, pessoal, é preparar vocês para concursos, vestibulares, Enem, né, para que vocês possam entrar e ingressar nas faculdades. Então, vamos lá. O prefeito de uma cidade deseja construir uma rodovia para dar acesso a outro município. Para isso, foi aberta uma licitação na qual concorreram 2 empresas. A primeira cobrou 100 mil por quilômetro. Vou colocar aqui, ó. Vou escrever aqui, a empresa A, certo? A empresa A, ela cobra 100 mil por cada quilômetro. Quilômetro vai representar por X, né? Qualquer letra aqui. Aliás, o N, né? A letra N, que representa. Vou colocar o N aqui. Mais, né? Acrescido de um valor fixo de 350 mil. Então, mais 350 mil. Beleza. E a outra empresa, vou chamar a empresa B, certo? Ela faz por quanto? Por 120 mil, que é o N, né? Representando aí as distâncias que ela trabalha, e mais 150 mil. Então tá aí, ó. São as 2 empresas, né? As 2 empresas apresentam o mesmo padrão de qualidade dos serviços prestados, mas apenas uma delas poderá ser contratada, né? A de menor valor, certo? Nas licitações, ganham aquela que apresentar o melhor custo-benefício para a obra a ser realizada. Então, ó, do ponto de vista econômico, qual equação possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que tornaria indiferente para a prefeitura escolher qualquer uma das propostas apresentadas? Então, se ela pegar, né, ó, a primeira proposta lá é o que? É 100, né, ó, mais os 350. Então, ó, vou procurar aqui as opções que temos aí. 100 350, né? Qual seria, ó? Letra A, né, por enquanto, né? E 120, né, ó, mais 150. Então, obviamente, né, ó, letra A, né, alternativa A. Certo que eu tenho aqui, ó, a primeira, né, que a gente fez lá, e a segunda aqui, ó. Beleza? Opa, essa aqui foi a questão número 7. Vamos lá. Questão 8, ó. Um vendedor recebe como rendimento mensal um valor fixo de R$ 160, mais um adicional de 2% de vendas efetuadas por ele no mês. Então, vamos logo efetuar a operação disso aqui, ó. Então, fixo ele recebe 160. Então, vou colocar logo aqui, ó, y é igual 160 é fixo, certo? Só que 160 é acrescido de quanto? Ó, 2%. O que é 2%, pessoal? É 2 dividido por 100, que dá 0,02, certo? Provavelmente que nós teremos x, né? Então, 0,02x mais 160. Agora vamos lá. Construa uma tabela para apresentar os rendimentos mensais desse vendedor nos meses de abril a junho. Sabe-se que em abril ele vendeu R$ 3.850. Em maio, 10.200, em junho, reais. Então, fazendo aí essa pequena tabela, né? Como é que seria isso aí? Então, eu vou colocar aqui a venda dele, vou colocar um V, representar a venda. Vou colocar um R, representando rendimentos, né? Aqui vamos fazer uma tabelinha, ó. E aqui, certo? Eu vou colocar os meses, ó. Quais são os meses? Abril, vou colocar AB, né? Aqui eu vou colocar M de maio, e aqui um J de junho, certo? E aqui no primeiro mês de abril, ele vendeu 8.530, foi 350, deixa eu ver ali, 8.350, certo? 8.350. Pronto, 8.350. Qual foi o rendimento dele, né? Na verdade, essa parte da tabela não existe não, né? Qual o rendimento dele? Então, você vai calcular, né, ó, os 3.850, 2%. Certo? Esses 2% de 8.350. Então, deixa eu dar uma apagada aqui. Então, pessoal, calculando lá, né, ó,
Nós temos a questão que no mês de abril, ele vendeu R$ 8.350, certo? Só que de acordo com a equação que nós vimos lá, né? Qual era a equação mesmo? Ó, y é igual a 0,02x, né? Mais os 160. Se ele vendeu 8.350, a gente tem que pegar o zero, a canetinha não está funcionando direito, 0,02, né? Vezes 8.350, certo? Depois somar com 160, certo? Ou seja, qual foi o rendimento dele? Então, se eu pegar na calculadora fazendo aqui, ó, é 8.350, né? Mais quantos por cento? 2%. Nós teremos quanto ali, ó? 8.517, né? Mais, né, o valor que ele empregou foi de 1.350. Eu vou diminuir aí, ó, dá 167. Somando com 160 fixo, ó, 327. Então, o primeiro valor, certo, para ser acrescentado lá na tabela, né, no mês de abril, é 327, certo? Então, você vai lá na tabela, colocar 327 para o rendimento, certo? Daqui a pouco a gente completa a tabela toda. De acordo com o enunciado do exercício lá da questão, nos diz aí que no mês de maio ele aplicou R$ 10.200, certo? Então, R$ 10.200, ó, então fazer o mesmo esquema, y vai igual a 10.200, né, que multiplica quanto? Multiplica 0,02, né, que é a porcentagem, mais os 160. A ordem vai importar aqui? Não, certo? Eu fiz aqui, mas a ordem não vai importar, é 0,02x. Então, vamos lá, pegamos 10.200, acrescentando, né, os 2% aí, ó, nós teremos quanto? 10.404, né? Ele tinha 10.200. Então foi um 204, né, de juros, mais os 160 fixo. Vai dar quanto? Ó, 364 reais, certo? 364 reais. Então a tabelinha lá, de acordo com o que nós estamos vendo aí, né, ó, a venda no mês de abril é de 8.350 e o rendimento vai ser quanto? De 327. Para o mês de maio, era 10.200, rendeu esse valor que a gente encontrou ali agora, né? 364 reais, certo? Ó. Já para o mês de junho, não tem um valor, certo? Em reais, tem um K. Então, o que que acontece? Esse rendimento vai ser o quê? Que nem nós fizemos lá no anterior, né? Você vai pegar o 160 no final, somar, né, com a porcentagem. Então, vai ser o K multiplicado por 0,02 e acrescido de 160. Pronto, aqui ficaria feita a tabelinha aí, ó, certo? De venda e de rendimento para o mês de abril, maio e junho. Beleza, pessoal? Então, a tabelinha seria essa aqui, certo? Para venda e rendimento. É uma função, né? Voltando lá para a questão, acho que já tem mais aí, né? Isso aí foi o item A. Ó, deu uma equação que expresse o rendimento mensal, Y, né? E o que mais? E desse vendedor em função do valor X de suas vendas. Então é aquela equação que a gente estava fazendo ali. A gente chegou lá no K. Então seria o que, né? Y igual a 0,02 vezes o valor, né, que ele vender, mais os 160 reais. Pronto, esse aqui é o item B. Certo? Seria essa equação aí. Aí pede para a gente calcular, né, o que mais aí? A taxa de variação, né? Acho que não pede para a gente fazer um gráfico não, né? Expresse o rendimento mensal, vendedor, função... e construa o gráfico, ó. Essa B aqui ainda, ó. Então, tenho essa função aqui, né, 0,02K mais 160. O K sendo o X, né? Então, vamos lá. Vamos expressar aqui um gráfico bem resumido dentro daquilo que já foi informado ali, certo? Na questão. Vamos lá. Aqui, ó. No X, eu vou colocar o rendimento, por exemplo, certo? Vou colocar o rendimento. Sendo que 160 reais, ó, já é fixo, certo? Ele vai partir daqui de 160 reais, certo? Se ele ganhar 8.350, né, que foi feito o cálculo lá,
dá um rendimento de 324, 27 reais, né? Se ele ganhar 10.200, por exemplo, né, ele vender 10.200, ele vai render para ele 364, né, se eu não me engano. Então, 364. Aqui em cima, certo? Não está escrevendo não, mas 364, pronto, saiu. Então, ele vai partir daqui, ó. Certo? Ele vai ganhar esse valor aqui, ó, referente a 8.350. Para aquele outro valor ali, ó, é referente ao 10.000, referente aqui, ó, 10.200, certo? Foi o cálculo que a gente fez na tabela lá, partindo aqui dos 160, certo? Então, aqui seria o gráfico dessa situação ali. Já no item C, você pausa, né, para fazer a correção aí. Já no item C, ó, calcule a taxa média de variação. Então, a variação de quê? Variação do Y, né, que é o que? O Y é o rendimento, né? E sobre a variação do investimento. Nesse caso aqui, o investimento dele ali vai ser quanto? Ó? De 500 não, a 1.000, certo? Então, vou usar a variação de 500 a 1.000. Então, olha, variação, pessoal, você lembra que é o delta, né? Então, vou colocar delta Y sobre delta X. Qual a variação do Y? A fórmula lá é o que? 160, que é fixo, mais a porcentagem, que é 2%, ó, vezes 1.000, que ele quer ali, a variação de 1.000 a 500, ó, menos, certo? Os 160, né, ó, mais o 0,02, que é a porcentagem, vezes o 500. O 500 talvez não vai aparecer todo aí não, mas aqui é 500 no final. Isso, ó, sobre quanto? Sobre o espaço ali, né, de quantia de 1.000 menos 500, né, que é a variação de 500 a 1.000. Então, resolvendo aquela parte ali que está em cima, pessoal, o que é que vai ficar? Nós teremos 160, né, mais 1.000 vezes 0,02 vai dar quanto? Vai dar 200. 200, né? Menos, aqui ó, na outra parte é menos, 160, né? Menos com mais dá menos, 500 vezes 0,02 vai dar 200, então menos, aliás, menos 100, né? Dividido por 1.000 menos 500 dá 500. Pronto, ó, esse 160 aqui, ó, corta com esse 160. 200 menos 100 dá 100. Então vai ficar 100 sobre 500, né? Cortou os zeros, 1/5. E 1/5, pessoal, refere-se ao quê? A 0,2. Então a resposta aqui, ó, é 0,2, a variação. Ok, então aqui foi a resposta da oitava. Você faz aí a correção, né? Verifica onde você errou, certo? E vamos adiante agora com o estudo dos sinais, né? Então você pausa e faz a correção. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Corrigindo agora a parte aí, ó, dos sinais, né? A gente estudou isso aqui na última aula, né? Nós temos aqui a raiz, né, simbolizada ali no eixo X, ó, e aquilo que vier acima, né, ó, à frente da raiz aqui, ó, é positivo. O que vier antes é negativo, se a função for crescente. Se ela for decrescente, ó, o que vier antes da raiz, ó, torna-se positivo, né, ao contrário. O que vier depois, ó, torna-se negativo. Certo? É sobre isso aqui que a gente vai estudar, resolver essa questão aqui, né? Certo? E a 22. Então pede aí, ó, descubra a variação de sinal de cada uma das funções, né, dadas aqui. Então a primeira função é essa aqui. Ah, mas ele já tem um 4t, sim, porque aí já está calculado, certo? Mas suponhamos que não tenha sido calculado aqui no livro ainda, você não tem esse valor. Então vou ter, pessoal, que encontrar o valor da função, né? Ax mais b. Então vou usar aqueles processos que a gente aprendeu nas outras aulas. Esse ponto aqui, o x vale 1, o y vale menos 1. Esse ponto ali em cima, o x vale 2, né? E o y vale, quanto ali está um pouco em cima, vale 2 também, né? Pronto, você vai usar esses dois pontos, esses dois pontos aí. 1 e menos 1 e 2 e 2, certo? Então vamos lá. Vou abrir mais aqui, né, para ter um espaço mais em branco para a gente calcular sem interferência aí. Então vamos lá, calculando aí, ó, para o primeiro ponto. É 1 e menos 1, né? Então 1 e menos 1. O y aqui, ó, vale menos 1. O x vale 1, então uma vez A é A, né, mais o B. O segundo ponto é 2 e 2. Ó.
O y vale 2 e o x vale 2. Vai ficar 2a mais o b. Então ficou aqui, ó, um sistema. Como é que eu vou resolver esse sistema? Eu vou pegar esse de cima e multiplicar por menos 1. Certo? Vou multiplicar por menos 1. Opa, isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui, né? Que não tem nada a ver. Pronto. Então, multiplicar ali em cima por menos 1. Eu vou trazer aqui para baixo ele já multiplicado. Então, vai ficar 1 positivo igual a negativo, b negativo. E repito a de baixo. 2a mais o b. Certo? Ó, vou fazer agora, ó, a soma deles. Então, aqui, ó, anula, né? E aqui, ó, menos 1a mais 2a dá 1a. E 1 mais 2, 3. Pronto, o a vale 3. Certo? Falta encontrar o b. Então, pause aí para você fazer essa verificação aí. Certo? Vamos encontrar agora o b. Lembrando que eu vou pegar a outra equação, essa aqui, ó. Agora, vou pegar essa aqui, ó, para resolver, para encontrar o b. Então, eu vou fazer ela aqui. Então, vai ficar menos 1 é igual a mais b. Não é isso aí? Então, vamos lá. Vou substituir, certo, o valor do a pelo valor encontrado. Então, vai ser menos 1. O b, né, vai ficar depois da igualdade, certo? Vou deixar ele depois. O a vale 3, né? Então, o 3 vindo para cá, ele fica negativo. Eu vou colocar logo aqui, 3, ó, mais b. Então, vou substituir. O b vai ficar aqui, né? O menos 1 vai ficar lá, e o 3 passa para lá também, fica menos 3. Então, o b vai ser igual a menos 4. Então, pausa. Pausou? Vamos lá. Então, a função vai ficar assim, né? Ó, 3x menos 4. Não é isso? 3x menos 4. Resolvendo, para fazer o estudo, eu preciso de quê? Preciso da raiz. Certo? E a raiz é só você resolver isso aqui, ó. 3x menos 4 igual a 0. Então, 3x é igual a 4. X é igual a 4 dividido por 3, ó. Então, é por isso que lá tinha isso aqui, ó. 4 terços. Certo? Então, qualquer coisa, pessoal, pause e volte o vídeo. Então, olha, encontrei a raiz, né, ó, que é 4 terços. Está aqui, ó, 4 terços. Então, o estudo do sinal é isso aqui, ó. A raiz está aqui, ó. Certo? É o 4 terços. O que vier depois da raiz, né, ó, o y vai ser positivo. Certo? Então, aquele estudo, aquilo que a gente fez na aula passada, ó. Quando o x, a canetazinha não quer escrever, o x é igual a 4 terços, ou seja, quando ele é igual a raiz aqui, ó, significa que o y é igual a 0. Certo? Quando o x, ó, ele for maior do que 4 terços, ou seja, quando ele está para cá, ó, o y está para onde? Está para cima. Ó, então ele é positivo. Ó, o sinal ali está positivo. Então o y vai ser maior do que 0, que é positivo. Certo? Então aqui é uma condição, é uma possibilidade. Aqui é outra possibilidade. Tem mais uma? Tem. Qual é a terceira possibilidade? É quando ele vier antes, né? Quando o x... Cadê a canetinha? Quando o x for menor do que a raiz, né? 4 terços. O y vai ser o quê? Para baixo. Então vai ser menor do que 0. Certo? Então esse é o estudo completo. Certo? Aqueles outros dois com isso aqui. Vamos lá para a questão número, o item B, né? Ó. Eu vou ter que trabalhar da mesma forma, viu, pessoal? Vou encontrar os pontos ali, né? Vou trabalhar com o ponto lá de cima, que é 0 e 2. Então já posso colocar logo aqui, ó. O y vale 2. Se a canetinha escrever, será bom. Então, y vale 2, certo? O x vale quanto? O x vale 0 aqui, certo? O x está aqui, ó, ele vale 0. Então, vou colocar o 0 ali. 0 vezes a dá 0, então sobrou só o b. Lembre que eu falei para vocês, né? O valor que está aqui no y já é o b. Vamos para o ponto aqui de baixo. Ó. O x vale 2, o y vale 1. Então, o x vale 2, o y 1. Então, vai ser 1 igual a 2 vezes a dá 2a, que é o xa, mais o b. Pronto, esse aqui está muito fácil de resolver, né? É só pegar esse de baixo ali, ó, e substituir o b por 2. Então vai ficar 2a mais 2. Ó. Então esse 2 passa para o outro lado, fica 2a igual a 1 menos 2. Então, o a vai ser quanto aí? O a vai ser igual a 1 menos 2 dá menos 1.
Então, menos 1. E o 2 que está multiplicando o A passa dividindo. Ó. Então, ficou A menos 1 meio. Ou seja, a função vai ser o quê? 1 meio, certo? Vai ser negativo, né? Vai ser 1x sobre 2. Ó. Mais quanto? O B vale 2. Aqui tem um 2 aqui no final, certo? Não apareceu. Então, a função vai ser isso aqui. X sobre 2, né? Menos x sobre 2, mais 2. Pronto, aí eu vou encontrar a raiz. Então, eu vou escrever a função aqui novamente, certo? Então, vai ser y é igual a menos x sobre 2 mais 2. Vou encontrar a raiz. Então, vai ser o quê? X, né, mais 2 igual a 0, certo? Esse 2 passou, né, para depois da igualdade, vou trazer para cima, ó. Menos x sobre 2 igual a menos 2. Aí vamos multiplicar meios por extremos. Ó. 2 vezes 2 dá 4. Então, menos x é igual a menos 4. Se eu multiplicar por menos 1, fica positivo, né? X igual a 4. Certo? Então, aqui é a raiz. Pausou? Beleza, vamos lá. Por isso que o estudo ficou ali, ó. O 4, né, ó, é a raiz. Certo? Então, o que vem antes do 4 ali, ó, tá para cima. Então, para representar o que vem antes do 4, colocar assim, ó. X menor do que 4. Ou seja, vem antes do 4. O y está positivo ou está negativo? Está positivo, então vai ficar maior do que 0. Quando o x for igual a 4, ou seja, for igual a raiz, ó, o y vai ser igual a 0. E quando o x for maior do que a raiz, né, estiver para cá para a direita, ó, ele vai estar negativo aqui embaixo. Certo? Então o y vai ser menor do que 0. Pronto, esse aqui é o estudo, certo? Do sinal. Pausa, faça a correção, vamos lá para a próxima aí. A próxima aí, ó. Em um dia de inverno, a temperatura Y de uma região em graus Celsius, em função do horário X, no período de 5 da manhã às 11 horas, né, pode ser descrita pelo gráfico. Então, aí nós temos o gráfico. O que é que se pede aí? Em que horário desse período a temperatura atingiu 0 graus Celsius? Então, vamos lá. Vamos fazer primeiro. Para resolver isso aqui, galera, eu tenho que encontrar também a equação. Certo? Então, você viu que em várias questões aí, ó, nós usamos aquele método anterior. Então, por isso que a gente tem que aprender o básico para depois avançar. Certo? Então, vamos lá. Vamos encontrar essa função, né? Essa regra, essa equação. Primeiro ponto é 5 menos 2. Ó. O y vale menos 2. Então, já vou trazer o menos 2 para cá. Opa, cadê? Vamos escrever. Vou trazer o menos 2 logo para cá. O x vale 5 ali embaixo. Então, 5 vezes a, 5a. Mais o b. O ponto lá em cima ó, é 11, 10. Então, aqui vai ser 10. O y vai ser 10. O 11 é o a, né, aliás, é o x, então vai ser 11a mais o b. Então, para resolver essa aqui, eu vou usar o mesmo método da anterior. Vou multiplicar essa de cima por menos 1, certo? É o que vai ficar? O 2 fica positivo, o 5a fica negativo e o b fica negativo. A de baixo, repito normalmente, né? 11a mais b. Então, faço aqui, né? Ó, a anulação do b. Então, fica 12 aqui, ó. E ali eu tenho menos 5 mais 11a. Então, vai dar 6a. Aqui já dá para deduzir, né? Que o a vale quanto? 12 dividido por 6 dá 2. Pronto, o a já vale 2. Vou encontrar o b. Então, para encontrar o b, vou pegar de cima lá. Vou pegar de cima, que é menos 2. Igual a 5. Quanto é que é o a? É 2, ó, vezes 2. Mais o b. Então, 5 vezes 2, 10, né? Então, menos 2. O 10 passa negativo. Igual a b. Então, o b vai ser igual a menos 12. Então, já tem o a, que é 2, e o b é menos 12. Então, já sei disso. Pausei, escrevi, continuei. Então, vamos lá. A função que eu encontrei ali é o quê? Y é igual a 2x menos 12. Certo? Foi essa a função que nós encontramos ali. Só que ele pede ali no item A, né, quando a temperatura for igual a 0. Certo? Então, a temperatura é x. Então, vai ser, ó, para a letra A, o x é igual a 0. Então, y vai ser igual a 2 vezes 0 menos 12. Opa, perdão. Me equivoquei.
Ele está falando quando a temperatura é zero. A temperatura é Y, né? Então, quando Y for zero, ó, zero é igual a 2x menos 12, certo? Então, ele quer a temperatura zero, né? Em que tempo, né? Que o x representa o tempo, né? Ele vai atingir 0 grau. Então, zero é o y. Então, olha, passa o 12 está negativo, para cá fica positivo. 12 é igual a 2x. Então, x é igual a 12 dividido por 2. X é igual a 6. Certo? Então, ele vai atingir a temperatura de 0 graus Celsius, né? 6 horas. Certo? Às 6 horas. No item B. O que pede no item B? Cadê? No item B, durante quanto tempo desse período a temperatura esteve negativa? Então, quanto tempo ela esteve negativa? Então, vamos lá, vamos raciocinar. A função que eu tenho lá é o que? É 2x menos 12, não é isso? 2x menos 12. Então, a negativa ela é menor do que zero, pessoal. Então, tem que colocar aqui, ó, menor do que zero. Certo? Para descobrir o x, que é o tempo. Então, vai ficar como se fosse uma equação, né? Isso aqui é uma inequação, certo? Resolve-se da mesma forma de uma equação. O 12 está positivo, passou, aliás, está negativo, passou positivo. O 2 está multiplicando, passa dividido, então essa vai ser 12 dividido por 2. Então, x vai ser menor do que 6. Certo? Então, x vai ser menor do que 6. Só que a gente trazendo para o gráfico aí, ó, pausa para você copiar. Copiou? Então, nós encontramos x menor do que 6. Só que nós encontramos aqui no gráfico, ó, o valor aqui, ó, é 5, né? Para ele ser menor do que a raiz aqui, ó, deu 6, né? Deu 6. Então, aqui nesse intervalo aqui, ó, é 1 hora. Certo? Aqui deu 1 hora só. Certo? Então, o x tem que ser menor do que 6. Certo? Mas o espaço ali é de 1 hora. Beleza? Já no item... Nós fizemos o B, vamos para o C. Cadê o C? O que é que nos diz? O que é que nos pede? O C, cadê o C? Daqui. Durante quanto tempo desse período a temperatura esteve positiva? Então, ó, ela esteve positiva a partir de quando, galera? Ó, bem simplesinho de fazer isso aqui. Ó. Nós encontramos o 6 ali, não foi? Ó? Sem ser matematicamente. 6 até 11, né? Qual o espaço de tempo ali? Ó? 5 horas. Certo? 5 horas. Beleza? Então a resposta aí seria 5 horas. Mas matematicamente como é que você resolveria? Então eu vou pegar 2x, né? Menos 12. Não é maior? É maior. Então a resolução vai ser a mesma da anterior, só que o sinal vai ficar, ó, para cá, né? Certo? Então depois do 6. Ou seja, 7 horas, 8 horas, né? 9 horas, 10 horas, até chegar no 11 horas aqui. Então, um intervalo de 5 horas aqui. Certo? Então, x é maior do que 6, né? Dando ali um total de tempo de 5 horas. Ok, pessoal? Então, essa aqui foi a nossa correção, né, das questões da aula anterior. Certo? A página 160. E essa daqui, né? Página, não saiu a página aqui, mas você anotou aí naquele dia. Certo? A resolução do dia 26 de abril. Ok? Então, fique atento ao restante da aula e até a nossa próxima.